sejam bem-vindos à videoaula sobre radiciação. O meu nome é Jéssica, participo do projeto PIBID da Universidade Federal de Juiz de Fora e estou aqui hoje para ensinar a vocês o que é radiciação e como resolvê-la. Para começarmos, vamos falar o que é radiciação. Radiciação é a operação matemática inversa à potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Bom, a notação que nós utilizamos para representar raízes é essa, onde esse símbolo a gente chama de radical, N de índice e A de radicando. Agora nós vamos ver como determinar qual raiz estamos trabalhando. A gente determina através do índice n. Se o índice n for igual a 2, dizemos que é uma raiz quadrada. Se o índice n for igual a 3, dizemos que é uma raiz cúbica. Se o índice n for igual a 4, dizemos que é uma raiz quarta. Se o índice n for igual a 5, nós dizemos que é uma raiz quinta, e assim por diante. Uma observação. Se não tiver nenhum número escrito no índice, a gente diz que é uma raiz quadrada. Antes de aprendermos a calcular as raízes, nós vamos ver algumas propriedades que vão ajudar a gente na hora de calcular. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte: se a gente tem uma raiz de uma potência e o expoente for igual ao índice, o nosso resultado vai ser a base da potência. Bom, embaixo de cada propriedade eu coloquei um exemplo numérico para ficar bem claro para vocês o que cada propriedade está falando. A segunda propriedade diz que se a gente tem uma multiplicação dentro da raiz, a gente pode separá-las em uma multiplicação de duas raízes. E ao contrário, se a gente tem uma multiplicação de duas raízes, a gente pode transformar em uma raiz apenas se a gente multiplicar os radicandos. A terceira propriedade é parecida com a segunda. Ela diz que se a gente tem uma divisão dentro da raiz, a gente pode separá-las em uma divisão de duas raízes. A quarta propriedade diz que se a gente tem uma raiz dentro da outra, basta a gente multiplicar os índices e assim a gente vai ficar com apenas uma raiz. A quinta propriedade diz que se a gente tem uma potência dentro da raiz e o índice e o expoente forem diferentes, a gente pode escrever o radicando em forma de potência. A gente vai usar o radicando como base, ela vai ser a base da nossa potência, e o expoente vai ser o expoente que estava dentro da raiz dividido pelo índice. A propriedade 6 diz que se a gente tem uma raiz elevada a algum número, a gente pode colocar apenas o radicando elevado a esse número. A propriedade 7 diz para a gente que se a gente multiplicar um número no índice e no expoente do radicando, não vai alterar o resultado, tanto se a gente multiplicar ou dividir, mas tem que ser o mesmo número. Agora nós vamos ver as operações com os radicais. Para somar e subtrair raízes, os índices têm que ser os mesmos e os radicandos também têm que ser os mesmos para a gente poder conseguir somar ou subtrair. Então, por exemplo, na letra A, raiz de 2 mais raiz de 2. A gente repete a raiz e multiplica pela quantidade de raízes que nós estamos somando. A mesma coisa na subtração. A gente repete a raiz e subtrai. Aqui a gente tem 3 raízes de 5. Se a gente tira uma raiz de 5, vai ficar 2 raízes de 5. Para multiplicação e divisão, a gente precisa que os índices sejam os mesmos, que aí a gente pode recorrer à segunda e à terceira propriedade que a gente viu anteriormente e calcular através de uma raiz, que a gente pode juntar e multiplicar os radicandos e depois calcular a raiz. Agora, nós vamos aprender a calcular raiz quadrada. Bom, por que a gente fala que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação? Porque quando a gente calcula a raiz, a gente quer encontrar qual número elevado a certo expoente vai dar um número que é o nosso radicando.
Por exemplo, em caso de números pequenos, a gente consegue calcular assim, pensando, né, que número poderia ser. Por exemplo, ali, raiz de 49. A gente vai pensar qual número elevado ao quadrado vai dar 49. E nesse caso, é o 7. E outro exemplo é a raiz de 144. Qual número elevado ao quadrado dá 144? É o 12. Aí vocês podem se perguntar, Jéssica, mas por que elevado ao quadrado? Porque é uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, a gente pensaria qual número elevado ao cubo daria o radicando. E assim por diante. Agora a gente vai ver como calcular raiz quadrada de números grandes. Porque com número grande é difícil a gente imaginar qual número elevado ao quadrado vai dar o nosso radicando. Então a gente vai usar o processo de fatoração. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o nosso radicando e nós vamos fatorar. E depois de fatorar, a gente vai agrupá-los em grupos de acordo com o nosso índice. No nosso caso da raiz quadrada do índice é 2, nós vamos agrupá-los de 2 em 2, como eu fiz aqui. Depois disso, nós vamos colocar esse resultado da fatoração dentro da raiz e vamos utilizar uma das propriedades que a gente viu anteriormente, que é a gente vai separar em uma multiplicação de 3 raízes. E aí depois, através da primeira propriedade que a gente viu, a gente vai ter o nosso resultado. O mesmo a gente vai fazer para raízes de outros índices diferentes de 2. Só que o que vai mudar vai ser na hora de agrupar. Por exemplo, a raiz cúbica de 8. A gente vai fatorar o número 8 e vai agrupar em grupo de 3. Vamos colocar o resultado dentro da raiz e depois, através da primeira propriedade que a gente viu, a gente tem o resultado. Como calcular raiz não exata? Bom, para a gente calcular raiz não exata, é o mesmo processo que a gente utiliza para poder calcular raízes exatas, que é a fatoração. A gente vai pegar o radicando, vamos fatorá-lo e depois a gente vai agrupar de acordo com o número do nosso índice. Então, aqui a gente vai agrupar de 2 em 2. E aqueles que não tiverem como, a gente deixa sem agrupar, como eu coloquei aqui. O resultado a gente vai colocar dentro da raiz e aí depois a gente vai usar aquela propriedade de separá-los em uma multiplicação de raízes. Agora, o que a gente pode observar? Que alguns números, através da propriedade 1 que a gente viu, a gente consegue o resultado. Só que outros a gente não consegue. Não, a gente não consegue escrever de uma forma exata a raiz de 2 nem a raiz de 5. Então, esses a gente deixa dentro da raiz mesmo, a gente não tira eles da raiz. E depois a gente faz a multiplicação daqueles que a gente tirou da raiz. E o que ficou dentro da raiz também a gente faz uma multiplicação. Assim a gente chega ao nosso resultado. Agora vamos aos nossos exemplos. Calcule a raiz quadrada de 1568. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar o nosso radicando. Fatorando ele, a gente tem esse resultado. A gente vai agrupar ele em grupo de 2, porque é uma raiz quadrada. Então, a gente tem esse resultado. A gente vai colocar esse resultado dentro da raiz e depois a gente vai tirar da raiz aquilo que a gente consegue através das propriedades. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 7 vezes a raiz de 2. Multiplicando esses valores, a gente chega a esse resultado. Agora, vamos para o nosso exemplo 2. Calcule a raiz cúbica de 1000. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar o 1000. E agora nós vamos agrupá-los em grupos de 3, porque é uma raiz cúbica. Depois disso, vamos colocar o resultado dentro da raiz e, através das propriedades, nós vamos tirar da raiz aquilo que a gente conseguir, tendo assim o nosso resultado. Agora, para poder finalizar nossa aula, eu vou deixar aqui um exercício para vocês olharem, pensarem e tentarem resolver, que é resolver essa expressão numérica aqui. E já vou deixar logo à frente o resultado para vocês poderem olhar e comparar tudo certinho, tá bom? Bom, aqui está a resposta do exercício que eu deixei para vocês, passo a passo, tudo explicadinho para vocês não terem nenhuma dúvida. Bom, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido.
E muito obrigada, até a próxima!